Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Simples Como Ele. Eu tenho uma palavra de Deus para você, mas antes eu peço um favor. Curte esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus familiares para que ela chegue cada vez mais longe. Nós queremos cada vez mais que o coração das pessoas sejam inundado pela presença de Deus. Chega de falar e bora para a palavra. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu hoje não estou dentro da igreja, onde eu sempre estou acostumado a gravar, estou num quarto de hotel, estou viajando a trabalho, mas não poderia deixar de publicar esse vídeo, de fazer esse vídeo para vocês. O intuito nosso é sempre, como eu sempre falo desde o meu primeiro vídeo, é alimentar vocês com algo para que cada vez a palavra de Deus vá mais longe. Vocês sintam o amor de Deus, a presença de Deus aonde vocês estiverem, e ela possa cada vez mais refletir. A ideia não é ser um fast food espiritual, de uma palavra rápida, onde você vai se nutrir daquilo rápido e somente isso. Não, é que você olhe mesmo para esse texto e vá cada vez mais longe, buscar ele mesmo. Então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a cura do homem coxo. Antes de eu falar da cura do homem coxo, tem que falar um pouco sobre o que aconteceu antes de João e Pedro estarem com esse homem. O que acontece? O Espírito Santo já tinha vindo, as pessoas já tinham recebido o Espírito Santo, elas já estavam cheias do amor de Deus ali, cheias do Espírito Santo mesmo. E João e Pedro, eles descobriram que quanto mais eles oravam, quanto mais eles adoravam, mais eles iam para a presença de Deus, mais eles tinham a presença de Deus. E o que acontece? Eles estavam voltando para o templo, eles descobrem que quanto mais eles adoram, quanto mais eles oram, mais eles têm de Deus. E nesse caminho que eles vão até o templo, eles encontram um homem coxo. Esse homem coxo, a Bíblia pode falar muitas das vezes um paralítico ou um homem coxo. O coxo, ele não significamente que não tinha as pernas, ou ele tinha uma deficiência. Ele tinha um problema para andar. E aquela pessoa, como ela nunca andou, a tendência dela é não andar mesmo. Então as pessoas carregavam ela. E essa passagem está lá em Atos 3, do 1 ao 8, e eu vou estar lendo lá para vocês. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora de oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artélios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Vamos falar sobre algumas riquezas que tem nesse texto. Uma das primeiras coisas que eu vejo é que o coxo, ele pedia esmola, mas o que ele precisava realmente era andar. Isso trazendo para o nosso coração, para nós, muitas das vezes nós estamos pedindo errado, nós estamos com pessoas erradas ao nosso redor, nós estamos com amigos que têm uma boa intenção, mas não é bem aquilo que era para acontecer. Veja só, esses amigos levavam esse coxo para a porta do templo para pedir esmola, era algo que era costume dele. Chegavam lá, colocavam ele ficava o dia inteiro pedindo esmola. E aquilo era a vida dele, a rotina dele, desde quando ele se conhece por gente, pelo que dá para entender na palavra. Uma das coisas que eu vejo desse texto, nessa parte, é que esse homem coxo era como se fosse o trabalho dele estar ali sentado. Todo dia ele ia, sentava e ficava pedindo esmola. Era o ganha-pão dele, é o sustento que ele levava para a casa dele. E a partir do momento que Jesus cura ele, que Pedro e João são usados por Deus para curar ele, o que acontece? Ele perde o emprego dele, ele perde o que ele fazia. E isso eu vejo muitas das vezes nas nossas vidas. Nós temos esse problema. A gente está acostumado com uma coisa e não quer sair daquele comodismo, não quer sair daquela mesmice.
O fato é que esses homens cheios do Espírito Santo simplesmente oraram e falaram: levanta e anda em nome de Jesus. E esse homem realmente andou. O que ele precisava naquele momento era andar, não ficar sentado e não esperar com que os outros levassem ele. Outra coisa que Deus fala muito comigo a respeito disso é que nós temos, às vezes, muitas pessoas que nos levam para algo, mas realmente não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que Deus quer para nós. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você está indo a uma igreja, você está indo em algum lugar para receber da palavra de Deus, mas você está indo porque alguém está falando para você. Alguém está ali te incomodando, falando assim, viu, vamos lá, insistindo para você, enchendo tua paciência com isso, e você fala, ah, tá, eu vou porque eu quero agradar a eles. Não faça isso. Vá por Jesus. Em primeiro momento, eu sei que muitos de vocês talvez vão falar assim, poxa, mas fulano foi usado, me insistiu comigo e por isso eu tô aqui hoje. Sim, pessoas podem sim ser usadas e eu creio, mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que querer ir, você tem que querer estar na presença de Deus. E quanto mais você se envolve com ele, mais coisas vão acontecer. Assim como foi com Pedro e João. Pedro e João estavam cheios da presença de Deus, eles se envolviam cada vez mais e eles estavam indo adorar e orar na hora nona. E na porta formosa do templo, eles simplesmente encontram esse homem e são usados por Deus para poder curar ele. E isso é tão maravilhoso, isso é gratificante, você ser usado por Deus. Mas você ser usado por Deus é você se disponibilizar o teu coração, disponibilizar a tua expressão física, o teu amor físico, o teu corpo, para que ele possa te usar. Então, uma das coisas que eu aprendi em todos esses anos, eu sou convertido já faz 18 anos, e todas as vezes eu simplesmente me dispus. Eu já limpei chão de igreja, eu já fui atrás de gente em hospital, eu já orei com pessoas no necrotério, e tudo no intuito de que essas pessoas pudessem ser curadas, pudessem ser restauradas e para que o evangelho fosse cada vez mais longe. A paixão que Deus colocou dentro de mim não é qualquer coisa que faz com que eu pare. Então, por isso que até hoje estou gravando isso aqui para vocês em viagem, trabalho, depois de um dia cansativo, mas é porque eu sei que isso pode ir cada vez mais longe, essa palavra pode atingir muito mais corações. O evangelismo, às vezes, por aqui, onde eu tenho um campo aberto para poder falar com vocês, vai tocar o teu coração. E que isso seja mesmo de verdade, que Deus toque o teu coração, que eu seja usado nesse dia para que você seja cheio do amor de Deus. Outra coisa muito importante que eu vejo nesse texto, Pedro e João, eles se preocuparam com esse coxo. Eles olharam para ele, eles deram atenção, sabe? Quem dava atenção para um homem daquele? Você quantas vezes, me diz para mim, quantas vezes você já passou por uma pessoa que estava pedindo esmola e falou, viu, não tenho nada mesmo, tendo dinheiro, né? Mesmo aquela coisa negando naquele momento, as pessoas vêm pedir dinheiro para você no semáforo, você fecha o vidro às vezes, ou você não dá nem atenção para ela. Isso eu não fazia. Então, mas na maioria das vezes as pessoas vêm vendendo pano de prato, bombom, docinho, essas coisas. Eu procuro ajudar. Claro, isso é algo simples, isso é algo de humano, isso é algo de eu ter uma compaixão daquelas pessoas, e isso é de um dom de Deus, é um amor de Deus, mas isso não me faz melhor por eu ajudar as pessoas. Não me leva para o céu eu ajudar as pessoas. A única coisa que faz com que eu entre no reino dos céus é eu aceitar Jesus. Outra coisa importante também é você só vai dar para as pessoas aquilo que você tem. Simples, né? Você vai dar aquilo que você tem. O que acontece? Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. O que ele deu? Deram o Espírito Santo. Deram o amor de Jesus para ele. E ele simplesmente recebeu. Aquele momento era o momento onde o coxo precisava de uma cura. E eles deram. Então o texto continua, eles entram no templo junto, as pessoas olham para ele e falam, nossa, você não era aquele coxo que estava lá fora, aquela pessoa que não podia andar, e todos olham espantados, e Pedro já começa com um novo discurso, fora o outro discurso um pouco antes que ele tinha ganhado mais de 3.000 pessoas para o Senhor Jesus. Ele já entra com a palavra ali falando com eles, vocês rejeitaram o Senhor Jesus, vocês mataram ele, e olha só o que está acontecendo agora, as pessoas estão sendo curadas. Isso é tão maravilhoso. Às vezes a gente rejeita muito, sabe? A gente rejeita o amor de Deus, rejeita chegar para mais perto dele. É gratificante você ver uma pessoa alegre como esse coxo levantar, adorar a Deus, glorificar o nome dele e ir cada vez mais longe.
e entrar naquele local onde as pessoas viam ele sentado pedindo esmola ali, agora ele está feliz. Não foi só uma cura do seu corpo, e sim foi uma cura espiritual, uma cura emocional que ele teve ali naquele momento. Ele saiu do momento onde ele estava sentado sem poder fazer nada, triste, chateado e frustrado muitas das vezes, para algo de adoração, louvor e amor a Deus. E isso é maravilhoso. Quando ele levanta e anda, ele sai do seu comodismo. Ele vai, levanta, dá um salto, ele perde o seu emprego, como eu falei, mas nada mais importa. Ele queria sair daquele local. Muitos levavam ele até aquele local para pedir esmola, para ele ter o seu pão naquele momento, para ele ter o seu dinheiro, mas o que ele queria mesmo era levantar e andar. Então, isso é maravilhoso. Muitos de nós, às vezes, estamos acomodados, parados e sem fazer nada. Por quê? Porque está bom naquele jeito que está. E não está. O desafio é constante na tua vida. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais dele você vai ter. E mais com ele você vai ficar parecido. Então, sai desse local de cômodo. Vai para a presença de Deus. Deixa o Senhor falar no teu coração. Deixa o Senhor falar com você. Sabe? Abre para ele. Deixa ele entrar, limpar, fazer uma faxina enorme aí. Ele precisa, ele não, você precisa do amor dele cada vez mais, sentir a presença dele. Então deixa o Senhor Jesus tocar teu coração, sabe? Quem estava lá dentro naquele momento se espantou em ver ele. Por quê? Porque é espantoso quando acontece milagre na vida das outras e na tua não. Quem estava lá dentro sentiu um espanto em olhar aquele homem daquela forma, andando. Por quê? Porque estavam acostumados com ele daquela forma. Então, quando você sai do seu local de comodismo e começa a fazer coisas, isso não é para te exaltar, mas sim exaltar o nome de Deus. Exaltar o nome dele para que ele seja glorificado. Lembre sempre de uma coisa, você não é melhor que ninguém, você não é melhor que os teus irmãos, não é melhor que as pessoas que estão na sua casa, você é filho de Jesus e você tem que ser cada vez mais simples e humilde, sempre estar na presença de Deus com o teu coração cada vez mais disposto a amar ele, sabe? Então, tipo, seja como Pedro e João, cada vez mais dispostos a dar o amor de Deus para as pessoas, cada vez mais disposto a estar na presença de Deus, cada vez mais disposto a andar cada vez mais com Deus. E deixa o Senhor te tirar desse comodismo. Duas coisas para nós, que nós possamos cada vez mais nos relacionar como Pedro e João fizeram. E outra coisa, que a gente possa sair do nosso local de comodismo. Saia do teu local de comodismo, estenda a mão para a cura, dê a sua mão para a cura, e cada vez mais você vai se relacionar mais com ele. Não se comode na onde você está. Não sei nem se existe essa palavra, mas saia, simplesmente levante, dê pulos. Se você for curado, glória a Deus. Se não acontecer agora, também glória a Deus, mas continue firme na busca do Senhor. Valeu, pessoal. Fique em paz. Deus abençoe e que você possa cada vez mais andar com a gente. Abraço.